Nossos amados irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, que bênção, que alegria estarmos mais uma vez aqui com você e com os nossos convidados para mais um programa Crescendo na Igreja Cristã Maranata. Estou muito feliz em saber que todos que têm assistido, têm elogiado, têm gostado, que bom, é isso mesmo. Cada episódio uma bênção nova, uma abrangência, um tema novo e bênçãos para a nossa vida, para os nossos filhos, para a nossa casa. Temos aqui vários episódios já gravados, você pode acessar através do YouTube, você deve acessar pelo YouTube na playlist Crescendo na Igreja Cristã Maranata e você vai ver cada episódio é uma bênção diferente. Amém? Hoje também temos a alegria de estar recebendo aqui os nossos pastores, Paz do Senhor, pastor Fernando e pastor Daniel. Paz do Senhor, pastor Paz do Márcio, Senhor. todos que nos assistem, paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Daniel, pastor Fernando. Novamente com os pastores aqui, que nós vamos abordar um tema cujo título é Fui moço e agora sou velho. Não sou eu que estou falando. Davi, fui moço e agora sou velho. Vamos ler, pastor Daniel, vamos ler onde está esse texto? Amém. Esse texto está no livro de Salmos, no capítulo 37, no verso 25. Diz assim a palavra do Senhor: Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Amém. Bem, queridos, esse tema, fui moço e agora sou velho, fala de uma trajetória, fala de uma história de vida. E o que nós queremos abordar hoje com os pastores é mostrar que o nosso tema Crescendo na Igreja Cristã Maranata também trata da nossa vida prática, de uma vida vivida na presença do Senhor, de criar os nossos filhos na presença do Senhor e ver, não é? Ver todos os eventos, as fases, tudo aquilo que Deus tem preparado para os nossos filhos. Veja bem, nós vamos abordar aqui a experiência nossa como igreja, vamos nos apoiar em alguns textos bíblicos de alguns servos da Bíblia, grandes servos de Deus, e qual a conclusão que esses servos chegaram depois de uma vida vivida. Fui moço e agora sou velho. Qual é a conclusão que uma pessoa que vive uma vida na presença do Senhor Jesus, servindo ao Senhor, ele chegou? Vamos ver conosco. Então, queridos, nós vamos iniciar. A nossa sugestão, primeiramente, é falar de Moisés, porque Moisés é um servo que dentro da Bíblia é bem conhecido, é uma história bem conhecida. Ele viveu 120 anos e ele escreveu o Salmo 90. Gostaria, pastor Fernando, que pudesse ler para nós o Salmo 90, no verso 1. Salmo 90, verso 1 diz assim: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Glória a Deus. O Senhor tem sido o nosso refúgio de geração em geração. O versículo 2, por favor, Fernando. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Fernando, geração em geração e eternidade, eternidade. São dois tempos, né? O tempo do homem e o tempo de Deus. São duas contagens, o tempo Cronos, geração em geração, e o tempo Kairos, que é o tempo eterno de Deus. Moisés, ele contemplou, ele viveu e aprendeu esses dois tempos, o tempo de geração em geração e o tempo de Deus, que é o tempo eterno. Pastor Daniel, sobre Moisés viver 120 anos, uma vida intensa, né? Intensa. Moisés, ele pôde também chegar a uma conclusão, já que o Salmo 90 foi escrito por Moisés, pastor Fernando. Nós vemos aqui na experiência da vida de Moisés
uma experiência extraordinária, né? Porque a palavra vai ter muitos servos, assim como hoje na igreja nós temos também, muitos que nasceram na igreja, cresceram na igreja. E quando Moisés ele expõe essa conclusão, né, 120 anos ali, no fim de seus dias, né, ele coloca a experiência daquilo que ele teve e daquilo que o Senhor ensinou para ele, né? Da onde ele chegou, porque assim o Senhor permitiu. Então, quando ele fala desse salmo específico, ele está falando das experiências vividas por ele, que ele podia transmitir, né? E uma coisa também interessante da vida dele é que, como ele cresceu, né, conta desde o início a história dele, quando ele nasceu, o decreto de morte que havia, a dependência, né, porque ele não tinha o que fazer, era uma criança, um bebê, mas os pais sabiam o que fazer, dependeram do Senhor para que ele vivesse. Num segundo momento, ele teve que viver no Egito, né, ali na casa da filha de Faraó. Né. Se nós formos comparar com o que nós temos hoje, né, nós temos que viver as circunstâncias dessa vida. Você tem trabalho, tem família, tem tudo que você tem que fazer. Mas ele nunca se esqueceu do ensino da palavra que os pais trouxeram ali. A importância dos pais enquanto bebê, enquanto criança, né, quando ele recebeu aquele ensino. Porque isso lá na frente foi definitivo. Quando se fala dos heróis da fé e cita ele como herói da fé, fala que ele negou ser chamado do filho, né, da filha de Faraó. Faraó. Ou seja, ele guardou a herança que os pais passaram. Por isso que a importância, né? Quando Davi fala, fui moço, agora sou velho, né? Ou seja, ele tem a experiência a passar. Os pais tiveram uma experiência com Deus que puderam transmitir para que ele crescesse na presença do Senhor. Né? Inclusive, pastor Daniel, pastor Márcio, as nossas crianças nas aulas de escola bíblica dominical, elas têm, sempre que o senhor orienta, uma aula que chamada Boa Escolha. E ela até é usado como exemplo, Moisés e outros exemplos, que chega um momento de definição, onde o adolescente, o jovem, ele é convidado para fazer parte das coisas desse mundo ou servir ao Senhor. E eles são ensinados desde cedo a fazerem como Moisés, fazerem a boa escolha, escolher servir ao Senhor, ser povo do Senhor. Exatamente. Inclusive, Moisés ele tem essa consciência. Ele que escreveu o Êxodo, ele tem essa consciência que desde o seu nascimento foi o Senhor que o livrou, porque o Senhor tinha um plano na vida dele. Então, quando ele escreve, ele tem toda a consciência que ele escreve os 5 primeiros livros, né, da Bíblia, é usado pelo Senhor, e então ele tem essa consciência de que o Senhor interferiu na vida dele desde o seu nascimento, e é bom quando o servo ele entende isso, que desde cedo o seu filho precisa realmente ter a intervenção do Senhor na vida dele. Até interessante é que nessa fase, como nós falamos, ontem fui moço, hoje sou velho, Moisés já era idoso, os seus pais já haviam falecido, os seus 2 únicos irmãos, Miriam e Arão, já tinham falecido também. Mas ele se lembrando aqui, escrevendo o Salmo, com certeza a gratidão, porque os seus pais transmitiram o ensinamento para ele. Miriam, inclusive, auxiliou ali a dar atenção ela como irmã mais velha. O irmão Arão, quando foi falar com o faraó, ele tinha dificuldade, ele foi ajudado pelo seu irmão. Então, aquele que serve ao Senhor, na idade avançada, ele tem uma gratidão de ver o cuidado do Senhor. Todas as intervenções do Senhor de geração em geração. Né? Sim. Eu acho até que um aspecto bem importante de ser relatado também é que ele teve, né, já adulto, uma experiência com o Senhor, que foi quando o Senhor o chamou, né? E quando nós hoje criamos nossos filhos ou crescemos na presença do Senhor, nós temos nossas decisões a tomar, mas a mais importante é no dia do chamado que o Senhor nos chama. E nós temos que definir, seja quem for, se nasceu na igreja, ou deixou de nascer na igreja, ou pai é pastor, isso não importa. O que importa é que cada um de nós tem que ter uma experiência individual com o Senhor. E quando ele teve aquela experiência na sarça, ele falou, mas o que eu vou falar? Vou falar em nome de quem? Ele tinha essa preocupação.
Mas quem estava falando com ele falou assim, ó, eu sou o que sou, e você vai dizer que eu sou o enviou. Ou seja, ele teve uma experiência particular com o Senhor. E essa experiência definiu muitas coisas na vida dele. Porque a partir desse momento, ele dependia sempre da palavra do Senhor. Então, nesse aspecto, é importante nós vamos crescer. Eu tenho um trabalho para definir uma vida profissional. Nós vamos consultar o Senhor. Nós vamos pedir essa direção ao Senhor. Então, por mais que estejamos inseguros em muitos momentos, em decisões, por nós mesmos, pela nossa razão, mas o Senhor, ele tem a palavra que direciona e conforta. Isso nos traz segurança, né? E isso foi somando experiências na vida dele, porque ele sabia que ele mesmo não conseguiria mudar aquela situação, mas o Senhor deu todo o recurso para ele. E o recurso veio do Senhor, né? Amém. Inclusive, ele não deixou qualquer coisa. Ele deixou de ser chamado o filho da filha de Faraó. E o Egito, na época de Moisés, era uma potência mundial. Quer dizer, ele trocou tudo aquilo que ele tinha direito, né? O Egito como referência em medicina, engenharia, arquitetura, exército, tudo. Ele deixou tudo isso por causa de um chamado, né? Agora, queridos, Moisés viveu 120 anos, então 40 anos ele toma uma decisão e ele abandona o Egito para conhecer o Senhor. E o Senhor trabalha na vida dele 40 anos como um pastor de ovelhas. 40 anos ele foi preparado. E com 80 anos, então, ele volta ao Egito para tirar Israel do Egito, para falar com o Faraó, e ele passa depois da história que nós sabemos, passa o Mar Vermelho, e ele passa 40 anos no deserto até chegar ali na fronteira da Terra Prometida. E, queridos, o Moisés, então, ele tinha toda a credibilidade de vida, de experiência com o Senhor, para dizer, eu vi geração e geração passarem diante dos meus olhos. E eu posso dizer que, na minha experiência, a longo prazo, eu tenho esta e esta conclusão. Até interessante, pastor Márcio, que no tempo de vida de Moisés, ele pôde comprovar na vida de Josué e Calebe, que foram obedientes, fiéis, confiaram no Senhor, que eles permaneceram junto das suas famílias e entraram na Terra Prometida. Aqueles que duvidaram, que não confiaram, não obedeceram, acabaram não entrando na Terra. Então, é um exemplo interessante e importante para nós, e com certeza ficou muito claro ali, ele pôde testemunhar essa bênção na vida de Josué e Calebe. Ou seja, ele viu que Josué e Calebe, homens fiéis, e que receberam uma promessa nos dias ali de Moisés ainda, de que receberiam parte ali da Terra Prometida. Eles perseveraram até o fim e herdaram a Terra Prometida com a sua família. Por outro lado, como você disse, pastor Fernando, uma geração que ficou do deserto, que pereceu no deserto. Então ele podia dizer, eu vi gerações passando, mas que vale a pena perseverar nos caminhos do Senhor. Que não vale a pena murmurar, porque não vale a pena se rebelar, porque ele viu a água saindo da rocha, o maná caindo do céu por 40 anos. Ele viu ali o Senhor na coluna de fogo, na nuvem durante o dia. Ele viu o tabernáculo, ele viu os sacerdotes, o sumo sacerdote entrando no Santo dos Santos. Então ele viu o Senhor dirigindo todas as coisas. Ele viu bênçãos e viu juízos também, não é verdade? Então, Moisés, ele realmente, ele vê tudo isso, nos fala sobre a temporariedade do homem, né? Mas fala também da eternidade de Deus. Que aqui nesse mundo, né, confiado no mundo, tudo passa. Mas nós confiamos no Senhor, por isso ele diz no final, ensina-nos a contar os nossos dias. No Salmo 90, pastor Fernando, poderia ler para nós este versículo? Versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios.
que você entende, Daniel, dessa conclusão ou desse pedido de Moisés? Em Hebreus 11, também, quando cita sobre a decisão de Moisés, fala que ele preferiu sofrer do que ter o gozo de um pouco do pecado, do erro, mas ele preferiu sofrer porque ele via Um pouco de tempo. aquilo que era, né, invisível, aquilo que era futuro, aquilo que era eterno, né? Então, quando fala assim, ensina-nos a contar os nossos dias, se nós fôssemos na prática, né, saber quantos dias iam se passar, o que ia acontecer, se nós fôssemos pensar nisso, eu planejaria melhor o meu dia. Hoje a gente vê um homem ansioso, que não sabe para onde vai, né, uma geração. Mas, como ele confiou isso ao Senhor pela fé, vendo o invisível, então quando ele fala assim, ensina-nos a contar os nossos dias, ele está colocando a sua vida na dependência do Senhor, porque ele sabe o seguinte, se o Senhor estiver à frente, o Senhor vai dar graça, sabedoria em todas as decisões, aquilo que ele for tomar, né? Então eu entendo assim que essa experiência ele levou para a vida dele, né? Porque ele viu a primeira geração que era o povo do Egito, que estava no Egito como escravo. Ele viu outra geração que o Senhor já tinha libertado, estava no deserto. Mas ele viu uma outra geração, porque pela palavra, né, ele avistou a terra prometida, não entrou pela palavra historicamente, mas ele viu a geração que ia herdar. Então nós vemos também isso na história da igreja e da vida dos servos, né? São servos que serviram ao Senhor, tiveram um primeiro momento. Hoje nós estamos numa outra geração que está vendo, né, o momento do breve, o momento da eternidade, da volta do Senhor Jesus, né? Então isso vai nos ensinando, né, com o tempo. Pastor, mas tem um detalhe que nesse texto que nós temos aprendido nas aulas do Manaim, que tem duas formas de contar o tempo, que ele fala, ensina-nos a contar os nossos dias. A pessoa comum, com o passar do tempo, ela vai contando o tempo para a morte. Principalmente quando ela chega numa idade mais avançada, ela começa até a se angustiar porque ela começa a perceber que a vida dela está esgotando. Mas quando nós recebemos a bênção do Senhor, mesmo em uma idade avançada, nós, em vez de contarmos o tempo para a morte, nós contamos para a vida. Porque a morte para nós não é o fim, é o início da verdadeira vida, que é a vida eterna. Então é uma bênção de paz, de segurança. A forma correta de contar os dias é contar os dias para a vida e não para a morte. Como os egípcios contavam para a morte, né? Todo o objetivo do trabalho dos egípcios, né? Tudo que nós hoje vemos na história foram as construções de túmulos, né? Verdadeiros túmulos, né? E Moisés saiu disso para aprender a contar os seus dias como Kairos, no tempo de Deus. Sim. Aprendendo mais do Senhor e se preparando para a eternidade. Até, pastor Márcio, uma experiência que aconteceu muitos anos atrás, nós estávamos num grupo de jovens, quando eu era jovem ainda, no pátio da igreja após o culto. Chegou uma irmã muito dedicada à obra, já com seus 80 anos, e ela chegou com a Bíblia na mão após o culto, passou pelos jovens e falou, eu estou mais alegre do que vocês. Daí nós não entendemos, por que, irmã? Falou, eu estou mais próximo de ver o Senhor Jesus face a face do que vocês, ela falou. E não muito tempo depois ela partiu para o Senhor, mas a grande diferença que existe entre quem tem uma experiência com o Senhor, tem felicidade, tem paz, mesmo numa idade avançada, e quem não tem é muito diferente. Muito bem. Irmãos, há um outro exemplo que nós vamos agora está abordando, que é exatamente o autor deste salmo do nosso tema Fui Moço e Agora Sou Velho, do salmo de Davi, o salmo 37, e Davi também, ele foi moço, realmente, como ele fala, e agora velho, já idoso, ele viu muitas coisas, né, pastor Fernando? Sim, até nós podemos fazer aqui uma comparação do reinado de Saul, o rei Saul que veio antes dele, que foi um reinado de aproximadamente 40 anos. Davi também reinou 40 anos. Salomão também 40 anos. 40 anos. Mas houve uma grande diferença, porque o rei Saul, ele, de uma altura em diante do seu reinado, ele parou de ouvir o Senhor, de obedecer o Senhor, e ele passou a ser uma pessoa, a Bíblia relata isso, angustiada, ele era afligido,
e ele não conseguiu transmitir o reino para os seus filhos, a transmitir a herança. Então foi uma dificuldade muito grande de Saul. E Davi, ele observou isso e ele viu outras pessoas fiéis. Ele conheceu o profeta Samuel, o profeta Natã, pessoas... E a própria vida dele, de Davi, como ele era obediente ao Senhor, o Senhor o conservou, ele terminou os seus dias transferindo o reino para o seu filho, mas glorificando o Senhor, profetizando, ou seja, a presença do Espírito Santo na sua vida, ele com aquela segurança de que a vida terrena dele estava encerrando, mas ele estava partindo para a eternidade para estar com o Senhor. Muito bem. Pastor Daniel, Davi viu muita coisa também. Como Moisés, Davi passou por muita coisa. Davi passou por guerras, né? Passou por momentos de rebelião. Davi passou por momentos de alegria, quando ele trouxe a arca do Senhor para Jerusalém, quando instituiu ali o culto, o sacerdócio, os louvores dentro do culto ali no tabernáculo. Davi viu gerações que ficaram para trás, como Moisés, e viu também gerações que foram fiéis ao Senhor, alguns servos que foram fiéis ao Senhor. Agora, dentro da Igreja Maranata, queridos, a Igreja Maranata está mais ou menos com 57 anos de existência. Não é verdade? Então nós temos servos do início da obra, que foram pais, hoje são avós, alguns bisavós de servos já numa terceira geração, alguns até na quarta geração. E esses servos fiéis, eles têm visto gerações sendo abençoadas também, não é verdade? Como Moisés, como Davi. Então a pergunta, pastor Daniel e pastor Fernando, será que quando nós olhamos servos assim, será que valeu a pena crescer, ser fiel ao Senhor dentro da Igreja Maranata, ou seja, na presença do Senhor? Amém. Entendo que vale muito a pena, né? Porque a alegria, a bênção que Davi recebeu, porque apesar de muita luta que ele enfrentou, foi vitorioso em tudo. Foi muitas vitórias, né? Foram muitas experiências, né? Desde a mocidade dele, né? Quando vai enfrentar Golias, Saul não entendia, né? Não vai usar a armadura, né? E ele explica, ó, eu cuidava das ovelhas, agora, né, veio o urso, veio o leão. Ou seja, ele tinha aquilo que foi experiência dele, das lutas, da batalha, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, é diferente. Então, isso trouxe para ele muitas experiências, mas trouxe o quê? Família, trouxe filhos, trouxe Salomão, que era um filho, na promessa que assumiu o reino. O Senhor falou profundamente com ele, né? Davi viu o dia do Senhor, alegrou-se com aquilo que viu, não foi isso? Então, eu entendo que vale muito a pena, porque é uma herança de eternidade a eternidade, que ninguém pode nos tirar, né? Amém. Pastor Márcio, nós três já nos conhecemos há muitos anos e eu tenho certeza que nós concordamos em dizer, como um louvor que nós conhecemos, que diz assim: o sentido de viver encontramos em Jesus. E a nossa vida, ao longo desses anos que nós estamos caminhando na presença do Senhor, ela tem tido um sentido verdadeiro de segurança, de paz, de alegria, porque nós tivemos um encontro com o Senhor Jesus, Ele nos chamou para a sua presença, o Espírito Santo tem nos sustentado, e essa é a maior bênção, né, a maior conquista das nossas vidas. Depois disso, o Senhor nos deu família, o Senhor nos abençoou em todas as nossas necessidades, mas o verdadeiro norte da nossa vida está na experiência de salvação no Senhor Jesus. Muito bem. Queridos pastores, nós estamos chegando ao final de mais um episódio. Gostaria de agradecer a participação dos irmãos, a paz do Senhor, pastor Fernando e Amém. Pastor Daniel. Paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus, a você também que acompanhou mais esse episódio. Hoje nós abordamos o tema Fui moço e agora sou velho, tirado do Salmo
do rei Davi. E nós testemunhamos aqui, além de personagens bíblicos, nós testemunhamos da nossa experiência vivida na Igreja Cristã Maranata. Falamos que a Igreja Cristã Maranata ela existe por aproximadamente 57 anos, de modo que muitos irmãos do início desta igreja já estão com 80, 90 anos, mas são fiéis, continuam firmes na presença do Senhor, e nós temos observado bem que vale a pena servir o Senhor nesta obra, que vale a pena perseverar, passar por todas as fases, que a obra tem montes e vales, momentos de dia e noite, não é? Porque o Senhor está conosco e nós também preferimos que os nossos filhos permaneçam na presença do Senhor e passe toda a vida deles servindo a esse Deus tão maravilhoso. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa visitar o seu coração. A paz do Senhor a todos, forte abraço, até semana que vem, a paz do Senhor Jesus.